E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 10 fundos imobiliários mais baratos da Bolsa de Valores. Mas eles não são apenas baratos, eles são bons fundos imobiliários. Se você for pesquisar hoje, você vai encontrar vários fundos bem descontados na Bolsa, mas são fundos que têm problema ou com inadimplência ou problemas de liquidez. Nesse caso aqui, esses 10 fundos que eu vou te mostrar, eles não têm nenhum problema com liquidez e nem com inadimplência. Eles são bons fundos imobiliários. E eu também vou te mostrar os 10 fundos imobiliários mais caros da Bolsa, para a gente fazer um contraste e fazer algumas comparações. E também no final do vídeo eu vou te mostrar uma carteira de investimentos hipotética. Quanto renderia uma carteira com esses 10 fundos imobiliários mais baratos da Bolsa de Valores? Qual seria o retorno? Será que vale a pena? Fica aqui no vídeo até o final. E se você é novo por aqui, eu já peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações para você receber os vídeos novos aqui do canal. Eu estou postando vídeo toda terça e sexta-feira às 18h15, então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo, também já deixa o seu like aqui para me ajudar a fazer com que esse canal cresça cada vez mais, combinado? Eu montei aqui então duas tabelas. A primeira com os 10 fundos imobiliários mais caros da Bolsa e essa segunda tabela com os 10 fundos imobiliários mais baratos. Tá? Vamos começar aqui pelos fundos mais caros. Mas antes eu quero te falar duas coisas aqui importantes. A primeira, que não é recomendação de compra, tá? Nenhum ativo que eu vou falar aqui é uma recomendação de compra ou de venda, tá? Se você se interessar por algum desses fundos, você deve fazer uma análise mais aprofundada para depois você tomar a decisão de investir ou não. A segunda coisa que eu levei em consideração aqui é o PVP para fazer essas tabelas, tá? O PVP, para quem não sabe, para quem está iniciando, é o preço pelo valor patrimonial. Ele mostra se o fundo está barato ou está caro. Vou fazer uma analogia rápida aqui para você entender o que é e como funciona o PVP, tá? Vou fazer uma analogia aqui com o carro. Os carros, eles têm os seus preços regulamentados pela tabela FIPE, você já deve ter ouvido falar. Então vamos supor que você vai comprar um carro de 100 mil reais e você paga só 80 por esse carro, 80 mil. Você teve um desconto de 20 mil reais do valor justo daquele carro. Vamos supor também que você vai comprar um carro e você pague 110 mil e a tabela FIPE daquele carro era 100 mil, então você pagou 10 mil a mais do que aquele carro valia. Nos fundos imobiliários o PVP mostra exatamente isso. Quando a gente tem um PVP abaixo de 1, significa que o fundo está com desconto. Quando o PVP está acima de 1, significa que ele está mais caro. Então, se você comprar fundos com o PVP abaixo de 1, você vai estar comprando com um desconto. Okay? Então, basicamente é assim que funciona o indicador PVP, preço pelo valor patrimonial. Então, vamos começar aqui com os 10 fundos mais caros da Bolsa. Tá? O primeiro fundo e o mais caro atualmente é o MXRF11. Você deve conhecer esse fundo, ele é um fundo de papel, é o fundo mais popular da Bolsa e com o maior número de investidores. Atualmente ele tem um PVP de 1,10 e eu coloquei aqui também nessa tabela, nessa coluna, o dividend yield dos últimos 12 meses. E do MXRF11 foi de 12,12%, então ele pagou mais de 1% ao mês nos últimos 12 meses. O segundo fundo mais caro da Bolsa é o ALZR11. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo de segmento misto. Ele investe em lajes corporativas, ele investe também em logística e renda urbana. Ele tem vários investimentos diferentes. PVP de 1,09, ele pagou 8,32% nos últimos 12 meses. O terceiro fundo mais caro da Bolsa é o Tigar 11, ele é um fundo de desenvolvimento, então ele compra propriedades, constrói e vende aí essas propriedades, esses imóveis. Atualmente o PVP de 1,07 e ele pagou 13,59%. Deixa eu só completar aqui que faltou o porcento. Quarto fundo mais caro da Bolsa é o TRXF11, ele é um fundo imobiliário de renda urbana. Renda urbana são aqueles fundos que investem em imóveis comerciais. PVP de 1,06, ele pagou 9,89% nos últimos 12 meses. O quinto fundo é o HTMX11, ele é um fundo do segmento de hotéis. PVP de 1,06, também assim como o TRXF11, só que ele pagou bem mais, 12,27%, então ele também pagou mais de 1% ao mês nos últimos 12 meses. O sexto fundo é o HGRU11, ele é um fundo também de renda urbana, investe em imóveis comerciais, PVP de 1,05 e pagou 9,08% nos últimos 12 meses. O sétimo fundo é o TRBL11, ele é um fundo imobiliário de logística, então ele investe naqueles galpões logísticos. PVP de 1,05 e pagou 9,59%. O oitavo fundo é o RZTR11, ele é um fundo imobiliário do agronegócio.
Esse fundo aqui ele compra propriedades rurais e aluga essas propriedades rurais, tá? E posteriormente também ele faz a venda dessas propriedades. Então ele não é um fundo de papel, ele é um fundo de agronegócio que investe em terrenos, em imóveis físicos, tá? PVP de 1,04 e pagou 11,21% nos últimos 12 meses. Esse fundo aqui ele tem como proposta pagar uma média de 1% ao mês no longo prazo. Então ele está chegando próximo aí desses 1% aí no longo prazo. Ele é um fundo relativamente novo na bolsa também. O nono fundo é o PVBI 11, é um fundo de lajes corporativas, então é aquele fundo que investe em escritórios. PVP de 1,03 e pagou 7,18%. E o décimo fundo mais caro da bolsa é o HGLG11, um fundo também bem conhecido, um fundo de logística. PVP de 1,03 e pagou 9,25%. Então esses são os 10 fundos imobiliários mais caros da Bolsa de Valores. Agora vamos falar dos mais baratos. Então essa aqui é a tabela dos 10 fundos imobiliários mais baratos e aqui no final eu coloquei o desconto. Então a gente vai ver o desconto total que a gente tem nesses 10 fundos imobiliários aqui, juntando os 10, qual o tamanho do desconto, tá? Essa tabela está em ordem decrescente, então o décimo fundo ele é o mais barato aqui da Bolsa de Valores. Então vamos começar aqui com o primeiro, é o JPPA 11. Ele é um fundo imobiliário do tipo papel, ele está com PVP de 0,99, então ele tem 1% de desconto e ele pagou nos últimos 12 meses 15,83. O JPPA ele é um fundo high yield. O que significa isso? É um fundo que investe em títulos de dívida mais arriscados para trazer um retorno maior. Tá? Então ele é um fundo que tem sim um risco maior. O segundo fundo aqui é o FLCR11, ele também é um fundo de papel com PVP de 0,98 e pagou 13,63% nos últimos 12 meses. O terceiro fundo é o CAFOF11, ele é um fundo de fundos, tá? Ele compra cotas de outros fundos imobiliários, administra eles no seu portfólio, recebe os dividendos e repassa para os cotistas. Ele também faz compra e venda de cotas de fundos imobiliários, tendo um ganho de capital que também é distribuído para os cotistas. Então ele tem basicamente duas formas de fazer dinheiro. Tá? PVP de 0,98 ele pagou 10,64% nos últimos 12 meses. Quarto fundo, o HSML11, ele é um fundo de shopping, o PVP de 0,97 pagou 10,03%. O próximo fundo é o RBRR11, ele é um fundo de papel, PVP de 0,94 e pagou 11,35%. Então tem vários fundos de papéis descontados na bolsa atualmente, a gente já está vendo aqui, já é o terceiro fundo de papel aqui nessa lista. O próximo fundo é o VILG11, ele é um fundo de tijolo do segmento de logística. PVP de 0,93 ele pagou 8,16% nos últimos 12 meses. Próximo fundo, IRDM11, outro fundo de papel. PVP de 0,87 ele pagou 11,40% nos últimos 12 meses. O próximo fundo é o URPR11, ele é um fundo imobiliário do tipo papel, com PVP de 0,87. Então aqui ele tem 13% de desconto e ele pagou 15,09%. O RPR11 ele também é um fundo high yield, assim como o primeiro, o JPPA11, tá? Então ele investe em operações um pouco mais arriscadas para trazer um retorno maior, tá? O nono fundo aqui, então, é o HGRE11, ele é um fundo de lajes corporativas, então ele é um fundo do tipo tijolo. PVP de 0,83 e ele pagou 8,04%. E o fundo mais barato aqui da Bolsa de Valores atualmente é o BCFF11. Ele é um FOF também, ele é um fundo de fundos, PVP de 0,78, então ele tem 22% de desconto em relação ao valor patrimonial. E pagou 9,79%. Então esses são os 10 fundos mais baratos da Bolsa. Lembrando, como eu disse, tem fundos mais baratos. Você pode procurar e você vai ver que tem fundos com PVP de 0,50, 0,40. Mas são fundos que têm problema de inadimplência, problema de liquidez, tem algum problema naquele fundo. Tá? Então esses aqui eles não têm nenhum tipo de problema, serve aqui como um norte para você que está procurando aí fundos imobiliários para diversificar sua carteira, você que quer pagar barato em um fundo, tá? E aqui embaixo eu tenho o desconto total, então se fosse montada uma carteira com esses 10 fundos, o desconto seria de 86%, tá? Então, um baita desconto aí para esses fundos imobiliários. Nessa próxima planilha eu tenho aqui a carteira hipotética, então investindo nesses 10 fundos imobiliários. Eu coloquei aqui os 10 fundos e a rentabilidade aí dos últimos 12 meses de cada um e cheguei a uma média, um yield médio de 11,4%, então quase 1% ao mês. Se você investisse R$10 mil, então,
Nesses fundos imobiliários aqui, ou seja, R$ 1.000 em cada um deles, você receberia em dividendos R$ 95 por mês. E se você investisse, então, R$ 100.000 nesses fundos, 10 mil em cada, você receberia R$ 950 em dividendos. Então, além de estarem baratos, eles estão pagando um ótimo dividendo. Lembrando que é 11,4% livre de imposto de renda. Então, seria quase 1% ao mês, já livre de imposto na sua conta todos os meses. Deixa aqui nos comentários se você tem algum desses fundos aqui, seja dos mais caros ou dos mais baratos. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber em quais deles você já investe ou em quais você pretende investir. E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o like, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.